Olá, historiantes, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a gente vai tratar sobre um assunto que está entre aí o período da história do Brasil colônia e a história do Brasil império, que é 1808, a vinda da família real para o Brasil. E é sobre isso que a gente vai falar agora e explicando um pouquinho sobre o processo que fez com que a família, de fato, viesse ao Brasil. Muita gente diz que Dom João, medroso, fugiu. Por quê? Porque o Napoleão queria invadir Portugal e ele resolveu fugir e deixou todos os portugueses lá, a Deus dará, né? Veio se esconder no Brasil. Essa visão é um pouco preconceituosa, tá? Primeiro porque essa decisão ela não foi tomada assim por acaso, foi uma decisão muito bem pensada e foi uma decisão organizada através de discussões políticas, assembleias, reuniões, fechando com a vinda de fato aí de Dom João para o Brasil juntamente com sua corte. E tem mais uma questão, essa estratégia fez com que Dom João permanecesse com sua coroa no momento em que vários reis estavam perdendo a coroa mediante aí a invasão, a chegada do Napoleão Bonaparte nos seus países. A gente precisa entender esse processo, primeiro, através do olhar em torno do processo da Revolução Francesa e da chegada ao poder do Napoleão Bonaparte, que é um personagem fundamental no início do século XIX. Bonaparte, ele era o grande imperador francês e ele estava expandindo os limites da França, derrubando uma série de reis e assumindo o controle desses locais, ou diretamente ou por meio de pessoas indicadas. Isso aconteceu, por exemplo, na Espanha, que era um espaço onde Napoleão ele precisava, ele queria, porque ele tinha em vista fazer frente aos ingleses, que eram seus principais inimigos, e a Espanha, estrategicamente, ela estava num local, num espaço que permitiria a ele fazer aquilo que ele sempre quis e estava tentando implementar de fato, que era ali o bloqueio naval contra a Inglaterra. E o que é que ele faz? Ele se usa de uma estratégia bem ardilosa, ele convida o rei Carlos IV, juntamente com seu filho Fernando, para uma visita. Eles vão para essa visita, inocentes, e aí, quando eles saem da Espanha, Napoleão aproveita e toma o poder, toma o controle da Espanha com suas tropas. Nesse processo, ele coloca como rei da Espanha seu irmão José Bonaparte, um dos primeiros casos aí de nepotismo da história, porque ele coloca o irmão para trabalhar, enfim, indica o irmão para assumir um cargo. Bom, uma vez com a Espanha dominada, Napoleão ele não estava satisfeito, ele queria também Portugal. E em Portugal nós temos a figura do Dom João, o príncipe regente. Ele não era o rei ainda, porque a rainha era a mãe dele, a Dona Maria. Algumas pessoas, alguns historiadores colocam a alcunha dela de Dona Maria a Louca, especificamente porque ela estava no processo aí de senilidade, ela não tinha mais, estava debilitada para tomar de conta do poder. E quem estava no poder era o Dom João, que era o príncipe regente. Portugal tinha boas relações com a Inglaterra, eles tinham muito boa relação do ponto de vista econômico, do ponto de vista bélico, do ponto de vista político. Muitos generais, marechais ingleses estavam em Portugal, trabalhavam nas frotas portuguesas. Os portos portugueses, como todo mundo sabe, eram portos muito internacionais, continentais, eles tinham muitas chegadas e partidas de navios, e a Inglaterra tinha uma série de pessoas que trabalhavam na marinha, no exército português, e também muitos ingleses que viviam, comerciavam, trabalhavam em Portugal. E aí o que acontece? Quando Napoleão chega à Espanha, ele envia alguns informes para Portugal, convidando Portugal a aceitar a chegada do exército e não opor resistência. Caso isso aconteça, aí, enfim, Napoleão e seu exército vão tomar as devidas providências em torno das pessoas que não colaboraram. E aí começa um dilema. O que fazer diante da chegada de Napoleão? Dentro de Portugal, a gente precisa entender que existiam dois partidos claramente divididos, que era o partido dos ingleses e o partido dos franceses. Os dois com pontos de vista completamente diferentes sobre esse momento. O partido dos franceses pressupunha de que o que Portugal tem que fazer é aceitar a chegada de Napoleão e colaborar de todas as formas com ele, inclusive expulsando os moradores ingleses de Portugal, fechando seus comércios, prendendo e mandando de volta vários generais que trabalhavam no exército, na marinha portuguesa. O partido dos ingleses, ao contrário,
sugeriam que Portugal permanecesse com a posição de confronto, ao invés de expor os moradores ingleses da região, eles de fato protegessem esses moradores e os portos, ao invés de fechá-los, continuassem deixando eles abertos para os ingleses. Só que aí tem um problema: se eles continuassem apoiando os ingleses, os franceses iam chegar e iam destruir tudo, iam dominar na força. E aí vem uma sugestão dos ingleses de que o rei ele transferisse a coroa para uma de suas colônias. Os ingleses criaram essa estratégia? Não. Eles só estavam citando uma estratégia que já era prevista em Portugal. Vários outros reis anteriores já haviam cogitado a transferência da corte em determinados momentos em que o perigo à coroa acontecesse. Vários outros, inclusive, por exemplo, um dos políticos mais famosos de Portugal, que é o Marquês de Pombal, já havia sugerido esse tipo de estratégia ao soberano da época: transferir a corte no momento de perigo, e aí quando esse perigo passasse, retornasse com a corte para Portugal e aí voltasse a ter todas as coisas controladas. Então, o mecanismo de partida, de transferência da corte, não foi medo, não foi os franceses estão chegando, meu Deus, vamos correr. Não foi isso. Apaga isso aí da sua cabeça e entenda que a ida para o Brasil foi uma estratégia pensada muitas vezes antes, muitos anos antes, e que dessa vez parecia a melhor alternativa. Qual foi a decisão de Dom João? A decisão dele foi ir para o Brasil, juntamente concordando aí com o Partido dos Ingleses. E aí o que acontece? Aí começa a estratégia. Os preparativos começaram a ser feitos. Inicialmente, quem vinha para o Brasil era apenas o filho dele, Dom Pedro de Alcântara, que era o príncipe da Beira. Apenas o príncipe da Beira vinha para o Brasil juntamente com a parte da corte. Dom João ficaria e tentaria fazer uma espécie de, uma oposição mais diplomática à chegada dos franceses. Só que aí, com cada vez mais a chegada do exército, e cada vez que o exército francês se comunicava com Portugal, eram cartas cada vez mais agressivas, aí Dom João resolveu: não, vamos transferir de fato toda a corte para o Brasil. E aí os preparativos que começaram no início de 1807, lá em meados do final de 1807, estavam todos prontos. Quando os franceses já estavam dentro do território português, Dom João ele embarca com toda a corte e vem em direção ao Brasil. Mas ele não deixou Portugal assim ao Deus dará. Claro que a população portuguesa sofreu, e muito. A dominação francesa em Portugal fez com que os portos se fechassem aos ingleses, boa parte do comércio ele passasse a ser barrado, a ser complicado, e muita gente que trabalhava com isso, trabalhadores braçais, o pessoal do porto, os estivadores, os donos de comércio, de armazéns, os trabalhadores braçais como um todo, eles sofreram com a diminuição, a redução desse comércio, bem como uma outra classe, a classe burguesa, sofreu bastante com isso, por uma questão de ter vários negócios. E vocês devem saber que o Império Marítimo Inglês era muito grande, tão grande quanto o Império Marítimo Português. Então, ter esse Império Marítimo deixado de lado ou sofrendo uma série de pesadas taxas, isso atravancava o comércio português. E foi isso que aconteceu. Porém, o Dom João, juntamente com seus ministros, eles organizaram uma junta governativa portuguesa que ficou em Portugal para organizar essa chegada dos franceses. Claro que isso foi um paliativo, porque de fato os franceses chegaram, dominaram e passaram um bom tempo, até que de fato Napoleão caiu e os portugueses voltaram a ter o controle sobre Portugal. Enfim, Dom João vem para o Brasil juntamente com sua corte, e aqui ele se instaura, vai chegar no Rio de Janeiro e vai instalar a sua corte aqui, e especificamente dentro de um contexto colonial, o Brasil não atendia às exigências de uma corte. E o que aconteceu? Para que o Brasil pudesse atingir esse nível que a coroa exigia, várias questões de infraestrutura foram feitas e, enfim,
uma série de coisas foram institucionalizadas no país. A criação de faculdades, a criação da imprensa régia, a criação de um banco que foi o Banco do Brasil, a criação de faculdades, a criação da Academia da Real Força Portuguesa Brasileira, enfim, a abertura dos portos, a abertura comercial dos portos, tudo isso fez com que o Brasil ele começasse a ter uma série de transformações que permitissem que o país ele pudesse ser espaço de recepção dessa corte aqui. E isso vai fazer com que o Brasil cada vez mais ele aumente aí sua importância, porque ele vai ser elevado a Reino Unido, vai ser Portugal, Brasil e Algarves. Então ele vai ter o seu patamar elevado. Consequentemente, transações comerciais, as questões de desenvolvimento aqui vão também subir de patamar. E a gente vai ter aí um processo de desenvolvimento no Brasil até meados de 1817, 1818, que é quando especificamente Portugal volta a ter autonomia e Dom João ele passa a ser instado a retornar a Portugal. Nisso acontece um problema. Ok, o Brasil chegou a nível de Reino Unido, mas e se a coroa voltar a Portugal? O que acontece com o Brasil? Vai ser rebaixado para a colônia novamente? Isso é uma questão que a gente vai discutir em um outro vídeo, em uma outra videoaula, porque nessa a questão já se encerrou, ok? Espero que vocês tenham entendido. Essa é a videoaula sobre 1808 e a vinda da família real ao Brasil. Qualquer coisa, bota o play de novo, manda pergunta, lê o material da apostila. Enfim, é isso aí, um abraço e até a próxima.